Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Eu vou ler com vocês a partir do verso de número 9. E o texto sagrado nos diz: E Zerá o etíope saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então saiu Asa contra ele e ordenaram uma batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para te ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, por quem te confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa, e também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Meus queridos irmãos, quero desse texto extrair as lições para a nossa meditação nesta manhã do programa Jesus é a Salvação. Muitas lições dentro só dessa porção de texto que eu acabei de ler. Mas quero começar aqui, nesta pequena introdução, mostrar para vocês que o povo de Deus, Judá, eles nunca foram contra essas nações nas suas próprias terras. Judá nunca invadiu terra nenhuma, como os demais povos ao seu redor fazia, querendo invadir a terra de Judá e saquear. Não, eles nunca fizeram isso, porque eles tinham já a terra dada por Deus a eles. O que acontece é que os inimigos é que investiam contra eles. Essa é a primeira observação do texto. A segunda observação, irmãos, é o comportamento, no caso aqui, o rei Asa, era o rei de Judá da época, o comportamento dele e do povo no momento de angústia, no momento de aperto, no momento em que os inimigos estão investindo contra, a confiança que eles depositam em Deus. E esta confiança está na demonstração de buscar a face do Senhor antes de sair para a guerra, antes de sair para a peleja. Bom, ou até mesmo saem para a peleja, mas antes de haver o embate, a primeira coisa que se faz é buscar a presença do Senhor Deus. E nesta busca de Deus, saber, irmãos, é orar. Saber orar é ter sabedoria na sua oração. Porque Deus, ele precisa estar no meio da nossa batalha. Nós precisamos trazer Deus para a peleja. Agora, existe a forma correta de se fazer isto. E esses homens aqui, principalmente Asa, eles souberam como fazer isso, trazer Deus para a guerra e para a peleja. E Deus veio pelejar com o seu exército. E aqui no verso de número 13, diz que muitos foram quebrantados, muito quem? Dos etíopes, diante do Senhor e diante do seu exército. Qual que é o exército de Deus? Irmãos, nós temos os dois aqui. Pastor, quais dois? O físico, que era o de Judá, o exército que estava com o rei, e o espiritual,
que é a manifestação do poder de Deus por meio dos anjos que às vezes vinham para essas pelejas, tá bom? E então o exército do mundo espiritual entrando juntamente com o físico, e dessa forma então os inimigos não puderam resistir. E por fim, observar que a tudo aquilo que é material, de despojo, o exército espiritual vai levar? De forma alguma, irmão. Para que um exército espiritual? Para que Deus vai querer aquilo que é material, que é físico? Para quem que fica? Fica para o exército do rei Asa. Fica para o povo que entrou na peleja, que entrou na guerra. De modo que quem entra na guerra e Deus entra com ele, nunca volta de mãos vazias. Sempre vai sair abençoado. Portanto, é necessário confiar. É necessário sempre confiar no poder e na graça de Deus. Nunca na força do seu braço. Então nós temos aqui uma peleja entre Zerá, o etíope, contra Asa, rei de Judá. E olha o número desse exército de Zerá, o etíope. Um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. O exército inimigo, ele sempre foi maior e ele sempre foi mais poderoso do que o exército do povo de Deus, em se tratando de números. Nós temos, primeiro, já que o exército de Deus nunca tinha com eles armas, carros, cavalos. Isso era uma proibição de Deus. Isso nós temos lá em Josué, capítulo 11, quando o povo estava conquistando a terra. Deus deu ordem para Josué: os seus cavalos tu vais jarretar, e os carros de guerra você vai queimar no fogo. Para que isso? Para que o exército de Deus nunca confiasse no braço da carne, nunca se fortalecesse em si mesmo. Deveriam sempre confiar no poder de Deus. Embora eles tivessem que entrar na guerra, eles deveriam confiar no Deus Todo-Poderoso. E tem um outro propósito. O inimigo, quando olhasse para o exército de Deus, humanamente observando e analisando, eles chegariam à conclusão: esse exército é fraco, esse exército é pequeno e esse exército é impotente. Então nós vamos contra eles. Só que quando o exército inimigo investia contra o povo de Deus, olhando somente a aparência, irmãos, daqui a pouco se manifestava o grande poder de Deus e todos eles eram derrotados. Não interessava se é de 1 milhão, se são de 2 milhões, se está junto também mais outras 2 ou 3 nações, como foi o caso de Josafá, 3 nações. Se uma já seria o suficiente para derrotar o povo de Deus, imaginem 3 exércitos. Mas quando este povo depositava a confiança em Deus e fazia a sua oração sábia, aquela oração de sabedoria, cheia de sabedoria, e invocava o nome do Senhor e conseguiam atrair a presença de Deus para o meio do arraial, não tem nação, não tem exército amonita, não tem exército midianita, não tem quem resista ao poder de Deus quando ele se manifesta. Nós precisamos que esse poder se manifeste no nosso dia a dia. Nós precisamos dessa presença de Deus conosco nas nossas batalhas diárias. E aqui, irmãos, o detalhe é não olhar para aquilo que os nossos olhos estão revelando para nós. Do ponto de vista do inimigo, eles se iludem, pensando que o povo de Deus é um povo fraco, que é um povo desamparado. Agora, então vejam como que o olhar humano enganava o povo inimigo. Agora você vai pegar isso aqui. Agora você vai anotar isso que Deus está me dando agora, neste momento aqui, ó. Preste atenção e anote aí. A visão humana
ela é para enganar aqueles que confiam na carne. Eu vou anotar também com vocês aqui, ó. Visão humana é para enganar os que confiam na carne. Eu vou anotar aqui também para eu não perder essa frase que o Senhor acabou de me dar aqui para compartilhar com vocês. Então, visão humana é para o inimigo, irmãos. É para o exército adversário ser enganado e cair neste laço, nesse embaraço aqui do povo de Deus e serem derrotados. Agora, como que pode alguém do meio do povo de Deus agir de acordo com o que o inimigo de lá está agindo? Como, pastor? Olhando somente com a visão carnal, olhando só com a visão, irmãos, aquilo que é aparente. Olha, a visão carnal vai te enganar. Aquilo que os teus olhos contemplam vão te enganar. Deus não quer que você ande com vista, com aparência, somente por aquilo que você está enxergando. Não, isto é para o inimigo. Para você, Deus quer que você ande pela fé. Enxergue pela fé. Enxergue o exército de Deus. Vamos pedir para Deus abrir a nossa visão espiritual, irmãos, como Eliseu fez com o seu moço. O seu moço só olhou para os montes, só viu aquele exército sírio e ficou apavorado. Mas Eliseu falou: calma, meu filho, maior é aquele que está conosco do que aquele que estão com eles lá. Como assim? Não estou vendo nada que está do nosso lado, só está eu e você aqui. Só eu e você, cadê os outros? Então Eliseu: Senhor, abra a visão do moço. E quando a visão do moço foi aberta por Deus, ele viu carros e cavalos de fogo. Oh, glória! Então, meus irmãos, essa é a visão, este é o exército de Deus. Ele está na guerra, ele está na peleja. Deus veio para a peleja. E o que é que traz Deus para a peleja? No caso de Asa, a oração do verso 11. E clamou o Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para te ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Deus vai ajudar aquele que busca a sua presença. Não importa se essa pessoa é poderosa, se o exército é poderoso, se o exército é pequeno. Para Deus não importa. Quando Deus entra na guerra, Deus entra para vencer. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Asa não está dizendo que eles são poderosos ou que eles são de pouca força. Eles estão dizendo: nós estamos confiando no Senhor. Nós estamos esperançosos no Senhor. Em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Ou seja, ele demonstra que o número que está do outro lado é bem maior do que o número que está com ele. Mas ele diz: confio em ti. Eu vim por causa de ti, Senhor. E então, olha só, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Preste atenção na oração. Não prevaleça contra nós, o homem. É esta a oração de Asa? Senhor, não prevaleça contra nós, o homem. Ah, irmãos, contra nós qualquer um vai prevalecer. Qualquer ser insignificante vai prevalecer contra nós. Mas Asa não fala contra nós. Asa fala assim: Senhor, não prevaleça contra ti o homem. Não prevaleça contra ti o homem. Ou seja, Asa coloca Deus na frente. Asa diz para Deus: Senhor, essa guerra não é nossa, é do Senhor, por favor. Não prevaleça contra ti. Irmãos, pare de confiar no braço da carne. Pare de confiar na sabedoria humana. Pare de confiar na capacidade humana. Vamos passar a confiar mais em Deus. Vamos chamar mais Deus, irmãos, para estar conosco. E nós vamos estar com Ele. Mas não faça isso somente quando a coisa apertar, tá bom? Vamos aprender a buscar a presença de Deus na bonança. Vamos aprender a buscar a presença de Deus quando estivermos na tranquilidade. Hein? Tá indo tudo bem? Está tudo bem em casa, na família, no trabalho, vida profissional, nos negócios? Está indo tudo muito bem? Graças a Deus. Busque a face do Senhor agora.
aprenda a buscar a presença de Deus neste momento. Não é lá no momento da guerra e da peleja que vai se aprender a buscar a Deus. Se aprende a buscar a Deus na tranquilidade, na bonança, pois quando chegarem os dias difíceis, você vai estar treinado e você sabe muito bem em quem você confia, tá bom? Não confie no dinheiro, não confie no carro, não confie na casa, não confie nisso, não confie nos negócios, sempre confie em Deus. Você vai prosperar, você vai crescer. E Asa entrou aqui nessa peleja e Deus entrou com eles e caíram tantos dos etíopes que já não havia mais neles vigor algum. 1 milhão de homens, 300 carros não puderam subsistir ao exército de Asa. Por quê? Deus pelejou por eles, Deus entrou e Deus cansou o inimigo, Deus deixou o inimigo esgotado naquela peleja. Então o exército de Asa entrou e perseguiu o exército etíope. E eles foram então feridos, olha só, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E para quem fica o saque? Como eu disse, o saque não foi Deus que levou. Deus não precisa disso. No meio da peleja, Deus deixará a bênção para você. Aquilo que é material ficará para você. Mas peleje não no mundo físico, peleje no espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual, portanto, vença no mundo espiritual. Como pastor, chame Deus para a tua peleja, para a tua guerra. Sempre esteja na presença dele, pois quando houver peleja, Deus estará com você. Sempre com oração bem sábias diante do Senhor, e Deus pelejará na nossa causa, e nós sairemos vencedores e ainda levaremos os despojos para as nossas casas. Que Deus abençoe cada vez mais, irmãos. Amém.